Existem muitos casos bizarros pelo mundo, mas para mim um dos piores é o que acontece em escolas. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e essa é a segunda camada do nosso iceberg de covardões que atiraram em escolas. Muito obrigado ao apoio de todos os membros do canal, vocês ajudam muito esse trabalho a se manter, e se você também quiser se tornar um membro, é um valor bem pequeno, mas que me ajuda muito. Se não puder, tá tudo certo, já garante o seu like, se inscreva no canal e comente a palavra casos, que me ajuda muito a engajar esse vídeo. Agora, vamos pro iceberg. Vladislav Rozlyakov. Vladislav Rozlyakov nasceu no dia 2 de maio do ano 2000. Ele morava no subúrbio da cidade de Kerch, na região da Crimeia, com a mãe Galina e o pai Igor. O pai era um ex-soldado que serviu na guerra do Afeganistão e voltou traumatizado para a casa da família. Após sofrer uma lesão cerebral provocada por uma briga de rua, o Igor passou a viver exclusivamente da renda da invalidez paga pelo governo. Com muito tempo livre e problemas de saúde, o pai se entregou de vez ao alcoolismo. A bebida e o dano no cérebro o tornaram um homem muito instável e violento. Ele batia na esposa, no filho pequeno e até nos próprios pais idosos que moravam perto. Os vizinhos contaram que Igor costumava sair no quintal empunhando uma espada para desafiar os moradores para um duelo no meio da rua. Apesar desse ambiente caótico em casa, o pai afirmava para os outros que o Vlad era uma criança normal. A mãe contava que o filho tinha um talento para o desenho e gostava muito de jogar xadrez. Mas a vizinhança lembra de uma realidade bem diferente e assustadora sobre o garoto. O Vlad mostrava sinais claros de crueldade, capturando gatos de rua para enforcar com cordas grossas. Um vizinho pegou o menino pendurando os animais pelo rabo no porão da casa enquanto dava risadas. Com o tempo, os gatos da região começaram a sumir de verdade. Os moradores pediram para a avó de Vlad levar o menino a um psiquiatra urgente, mas a família se recusou, alegando que ele era apenas uma criança comum brincando. Quando Vlad tinha 10 anos de idade, os pais se separaram de forma definitiva por causa das agressões. Ele e a mãe se mudaram para um apartamento muito simples em um prédio que a vizinhança apelidou de O Quartel. A mãe trabalhava como enfermeira em uma clínica de oncologia, mas o salário que recebia era muito baixo e eles viviam com poucos recursos financeiros. Com as frustrações de ser uma mãe solteira, a mãe de Vlad encontrou apoio total na religião e se tornou uma devota firme das Testemunhas de Jeová. Ela limitou muito a vida social do filho, proibindo que ele participasse de atividades extras na escola e de assistir a filmes. O garoto era forçado a frequentar os cultos semanais, mesmo odiando a religião e fazendo piadas da prática com os colegas no colégio. Ainda assim, o Vlad respeitava a mãe por perceber que ela era solitária e trabalhava muito na clínica. No colégio, os problemas começaram a aparecer de forma clara. Ele tinha notas muito ruins, não prestava atenção nas aulas e parecia não ter nenhum amigo. Quando os adultos se afastaram, ele focou completamente na tela do computador. O Vlad passou a jogar Minecraft e criou um canal amador no YouTube chamado Big Slims. Na internet, ele começou a pesquisar sobre o fascismo, leu o livro de Hitler e depois mudou as ideias para o foco de anarquismo e extrema esquerda nas redes. Ele criou perfis com o nome falso de Anatoly Smirnov para navegar e postar mensagens sem ser rastreado pelos pais. Aos 15 anos de idade, a mãe o forçou a entrar na Faculdade Politécnica de Kerch para estudar e se tornar um eletricista profissional.
Ele conseguiu uma bolsa de estudos bancada pelo Estado e pegava um ônibus por 40 minutos diários para chegar na sala de aula. A obrigação de ir para a faculdade isolou Vlad de vez dos velhos amigos do seu antigo bairro. Ele desenvolveu uma obsessão profunda por atiradores de escola, com um foco especial no caso americano de Columbine. O Vlad elogiava abertamente as ações dos atiradores Eric e Dylan durante ali o trajeto do ônibus para a escola. Ele dizia para os colegas que a internet ensinava tudo sobre armas e que fazer um ataque daquele tipo seria muito fácil. Na faculdade, o jovem carregava sempre uma faca no bolso da calça, já que os detectores de metal das portas do prédio não funcionavam. Ele também levou spray de pimenta na mochila e chegou a disparar o gás no meio da sala de aula. Ele assumiu a culpa perante o professor ali na mesma hora, mas sem dar maiores explicações. Os professores da instituição costumavam punir o Vlad com uma prática antiga chamada de cadeira da vergonha. O aluno era forçado a sentar numa cadeira na frente da turma inteira para ser repreendido e exposto ao ridículo. Isso gerou um ódio muito profundo no rapaz, que mandava mensagens para os amigos dizendo que queria se vingar dos professores. Na internet, ele pesquisava manuais proibidos de como fazer bombas caseiras e jogava modificações de jogos ali no computador, onde assumia o controle de atiradores invadindo escolas. O isolamento da sociedade aumentou de forma perigosa. Ele postava em redes sociais dizendo não ter empatia por nenhum ser humano. Dizia ser considerado um psicopata com vontade real de atirar nas pessoas e que não entraria para o exército militar porque cadáveres não se alistam. Ele discutiu com amigos online dizendo que uma espingarda tinha 99% de mortalidade, mas achava que uma cápsula de cianeto teria uma estética melhor para tirar a própria vida. Em maio de 2018, o Vlad completou 18 anos e alcançou a idade legal para comprar armas de fogo na Rússia. Como a mãe não tinha dinheiro sobrando, ele começou a pegar valores em dinheiro da bolsa da avó idosa ao longo dos meses. Em setembro daquele ano, ele pegou todos os álbuns de fotos da família na casa da avó, dizendo que iria apenas copiar as imagens antigas ali para o computador. A intenção verdadeira era queimar tudo e apagar seus próprios rastros visuais. Com o dinheiro guardado, o plano entrou na fase final. O Vlad passou no teste psicológico do governo, demonstrando um rosto calmo e indiferente. Ele tirou as licenças necessárias de porte de arma e comprou uma espingarda calibre 12 na loja da cidade. Era uma arma curta de sistema de bomba, muito usada em caça de animais na região, o que não levantou nenhuma suspeita ali no balcão de atendimento. Ele também comprou 150 cartuchos de munição letal sem sofrer restrições. Nessa mesma época, ele conversava pela internet com uma garota do ônibus chamada Lisa. Sabendo a data exata e a hora do que o Vlad faria, marcou um encontro falso com ela na praça no mesmo dia agendado para o ataque escolar. Ele fez isso apenas para garantir que a garota estivesse longe da escola e não fosse atingida pelos tiros. Uma semana antes do ataque programado, ele foi até um terreno baldio abandonado atrás do seu prédio. Lá, ele queimou todas as fotos de infância, o próprio celular e a Bíblia da família. No mesmo local, usou os tutoriais ali pesquisados na internet para montar uma grande bomba cheia de pregos e dezenas de pequenos tubos explosivos caseiros. Ele testava as bombas ali mesmo no terreno de terra e os vizinhos achavam que era apenas barulho de fogos de artifício. Na manhã do dia 17 de outubro, o Vlad aguardou com paciência a mãe sair para o turno de enfermagem. Ele vestiu uma calça preta e uma camiseta branca customizada com a palavra russa para ódio, copiando internacionalmente as roupas usadas por Eric Harris lá naquele massacre de Columbine.
Colocou a espingarda carregada numa bolsa esportiva longa e encheu uma mochila comum com as bombas de pregos e alguns coquetéis Molotov. O atirador caminhou devagar pelas ruas até as portas laterais da faculdade. Essas portas não tinham guardas vigiando ou qualquer detector de metal na entrada. Ele passou pelas catracas sem problemas, subiu até o segundo andar do edifício e deixou a bolsa grande com a arma no chão de um banheiro masculino vazio. Depois, pegou a mochila ali recheada com a bomba de pregos e foi direto para a área movimentada do refeitório da escola, passando pelas pessoas sem nem ser notado. No refeitório, totalmente lotado ali no horário do intervalo dos estudantes, ele colocou a mochila no chão, perto ali de uma mesa e saiu andando devagar. No corredor ali do lado de fora, ele tirou a jaqueta de frio, revelando a camisa de manga com a palavra estampada e apertou o passo na direção da escadaria. Exatamente às 12 horas e 20 minutos da tarde, a bomba de pregos detonou. A explosão violenta quebrou dezenas de janelas e arrancou todas as portas ali das salas próximas, direto das dobradiças. Pedaços estilhados de vidro e prego de aço voaram ali, perfurando de imediato os alunos dos corredores. O pânico generalizado tomou conta do primeiro andar inteiro e as pessoas começaram a pular as cercas do pátio para poder fugir. Nesse exato momento, o Vlad pegou a espingarda escondida na cabine do banheiro e começou a caminhar pelos corredores da faculdade, atirando metodicamente nos alunos. Ele jogava pequenas bombas caseiras no piso do corredor para afastar a multidão, enquanto recarregava a arma com muita calma. Uma professora do colégio tentou se aproximar e falar com ele para poder acalmá-lo, mas ela levou um tiro no peito e outro tiro na cabeça, caindo sem vida no chão. O Vlad caminhou com a espingarda até as janelas de vidro grandes da escola. De lá, ele começou a atirar ativamente nos alunos que corriam pelo pátio de cimento lá fora. As testemunhas sobreviventes contam que os tiros sempre aconteciam em intervalos calmos. Ele apenas escolhia os alvos passando no gramado sem demonstrar nenhuma pressa na execução do ataque. Corpos se amontoavam ali nas escadas de saída e vários alunos corriam pisando nos colegas feridos nos degraus para conseguir escapar do local aberto. Depois de descarregar a arma contra as pessoas no pátio, o Vlad pareceu perder o ritmo acelerado do ataque. Ele começou a andar pelos corredores vazios de forma muito lenta e aleatória. Deu um tiro isolado no extintor de incêndio que estava ali na parede. Entrou ali na sua antiga sala de aula e atirou nas telas ali dos computadores que estavam nas mesas da classe de informática. Em seguida, caminhou lentamente de volta para as portas da biblioteca da escola, localizada no segundo andar. Faltava muito pouco tempo para as primeiras viaturas de polícia pararem nas calçadas em frente ao pátio e invadirem as salas. Na biblioteca vazia e silenciosa ali, ele copiou detalhadamente os mesmos passos finais que o atirador de Columbine. Vlad sentou no chão com as costas bem apoiadas nas estantes de livros da parede. Apontou a espingarda diretamente para o próprio rosto e puxou de uma vez o gatilho. O ataque inteiro durou exatamente 15 minutos e ele disparou cerca de 20 tiros no total daquela ação. O massacre final deixou 20 pessoas mortas e 67 estudantes e funcionários feridos pelas explosões e tiros. O grupo de vítimas fatais envolvia 15 alunos adolescentes e 5 funcionários que trabalhavam na escola. No hospital de pronto-socorro principal da cidade, a mãe de Vlad trabalhava ali ajudando a socorrer e triar de forma ativa todos os alunos sangrando que chegavam nas macas.
No primeiro instante das informações da polícia, ela achava que o próprio filho pudesse estar entre as vítimas mortas no prédio. Mas quando a força-polícia chegou e contou para a mãe que o Vlad era na verdade o atirador, a enfermeira perdeu as forças nas pernas e entrou em completo estado de choque. Ela tentou pular ali rapidamente da janela de ventilação no corredor do hospital, mas foi prontamente amparada e imobilizada por outras enfermeiras que correram para puxar o corpo dela para trás. Os peritos investigadores revisaram todo o apartamento da família, buscando diários e manuais com explicações das motivações. O pai de Vlad apareceu em frente aos repórteres da televisão local e tentou tirar o seu envolvimento familiar do caso. Ele apontou toda a responsabilidade da ação do filho para a internet, culpando as más influências dos computadores repletos de violência. A saúde dele não resistiu por muito tempo depois da tragédia. O homem foi espancado durante um assalto no meio da rua da cidade. Ele foi parar hospitalizado com as lesões antigas pioradas e faleceu logo em seguida, sendo enterrado num túmulo simples sem nenhuma cerimônia. A avó paterna de Vlad, que presenciou a violência contra os gatos no porão durante a infância dele, só descobriu sobre o massacre horas depois. Ela ficou sabendo através de perguntas feitas por repórteres que caminhavam na calçada perto de onde ela vivia. Ao receber a notícia, ela sentou em silêncio ali num banco de uma praça municipal e quase sofreu um infarto com as explicações sobre as mortes criadas pelo próprio neto. O corpo do atirador ficou preservado no necrotério gelado por semanas inteiras. Ninguém da família ou parentes próximos foi buscá-lo nas dependências da perícia oficial. Eles recusaram reclamar os restos mortais não sepultados, mesmo depois de todos os velórios das 20 vítimas acabarem. Nos anos que se passaram, os atos do ex-estudante serviram de inspiração ruim na rede para fãs na Rússia e até mesmo na Indonésia. Vários adolescentes tentaram copiar o massacre nas salas de aula, testando explosivos químicos parecidos. Mas eles terminaram devidamente presos e contidos no tribunal pelas autoridades antes de causarem novas tragédias. Ethan Crumbley. Ethan Robert Crumbley nasceu no dia 28 de abril de 2006, na cidade de Atlantic Beach, no estado da Flórida. Ele era filho de James e Jennifer Crumbley, um casal que tinha um histórico leve de problemas com a polícia. No ano de 2003, a mãe foi acusada de fraude com cheques bancários, mas o caso acabou sendo arquivado. No ano seguinte, ela foi condenada pelo mesmo tipo de ofensa e pagou uma multa na justiça. Em 2005, tanto o pai quanto a mãe foram multados em $652 cada um por dirigirem sob a influência de álcool. O pai também somou multas por várias outras infrações de trânsito ao longo dos anos. A família se mudou para o estado de Washington e, em seguida, decidiu se estabelecer de forma definitiva na cidade de Oxford, no estado de Michigan, no ano de 2014. Eles compraram uma casa perto do centro da cidade e pareciam financeiramente estáveis. A mãe trabalhava como diretora de marketing em uma grande empresa de aquisição imobiliária e era a principal fonte de renda da casa. O pai trabalhou em uma empresa de tecnologia, mas o contrato foi encerrado em apenas 5 meses e ele passou a trabalhar como motorista de entrega de comida por aplicativo. O casal gastava até $20 mil por ano para abrigar e cuidar de cavalos que ficavam no celeiro próximo da região. A mãe dedicava grande parte do tempo livre e metade do seu salário aos cavalos, indo ao celeiro pelo menos 3 vezes na semana. Ela também gastava 10 horas semanais trabalhando na patrulha de esqui no inverno e mantinha encontros extraconjugais usando aplicativos de encontro adulto. Enquanto os pais focavam ativamente nos próprios interesses pessoais, o filho ficava
cada vez mais isolado dentro do quarto da família. Desde os 8 anos de idade, os pais permitiram que o Ethan tivesse acesso totalmente ilimitado a jogos de videogame violentos, classificado apenas para o público adulto. A partir dos 10 anos, o garoto frequentemente ficava sozinho em casa para cuidar de si mesmo, gerenciando as próprias refeições na cozinha. E claro, eu não estou falando que os jogos influenciam as pessoas, porém, quando você tem ali uma limitação de idade, significa que algo ali não era para aquela idade, sabe? Então isso pode ser prejudicial de alguma forma, dependendo da pessoa. Não são todas, ok? Ele ficava sozinho até mesmo durante a noite inteira no escuro, sem possuir um telefone celular para ligar em casos de emergência. Em algumas ocasiões, ele precisou pedir ajuda aos vizinhos por causa da ausência demorada dos pais, que saíram para trabalhar ou para frequentar eventos. Um dos vizinhos ficou tão alarmado com a situação de abandono que denunciou a família para o Serviço Oficial de Proteção à Criança do Estado. No início de 2021, o desempenho escolar do jovem começou a cair muito nos boletins. Ele começou a relatar problemas graves de saúde mental e situações de medo absoluto que enfrentava quando ficava trancado em casa. No mês de março daquele ano, o Ethan estava sozinho mais uma vez e enviou várias mensagens de texto tensas para a mãe. Ele escreveu que estava com muito medo porque achava que tinha alguém caminhando dentro da casa da família. Ele digitou que alguém desconhecido tinha entrado no banheiro, dado a descarga na água e deixado a luz acesa de propósito. 10 minutos depois, o garoto mandou uma última mensagem perguntando aflito quando a mãe voltaria para casa. Os registros telefônicos mostraram que nenhum dos pais respondeu ou sequer tentou entrar em contato com ele naquela noite de desespero. E cerca de uma semana depois, o garoto enviou novas mensagens para a mãe, afirmando de forma paranoica que a casa estava assombrada e que demônios estavam causando os barulhos. Ele implorou para que ela pelo menos respondesse a mensagem, mas novamente foi completamente ignorado. Enquanto o filho pedia socorro mental, a mãe estava ocupada tirando fotos montada a cavalo com o marido no celeiro. No mês de abril, o Ethan confessou longamente para o seu único amigo da escola que estava ouvindo e vendo coisas assustadoras que não existiam. Ele contou que pediu para o pai levá-lo ao médico, mas o homem apenas lhe deu algumas pílulas nas mãos e mandou o garoto engolir o choro. O adolescente relatou que a mãe reagiu com risadas altas ao pedido de socorro, culpando a situação pelo uso de drogas, o que deixou o garoto muito deprimido. Ele pensou seriamente em ligar para o telefone de emergência da polícia pedindo socorro, mas desistiu porque tinha muito medo da fúria dos pais em casa. O jovem passou a registrar todos os próprios pensamentos sombrios em diário de anotações. Nas 21 páginas escritas à caneta, ele desenhou pássaros decapitados e figuras de demônios. Ele escreveu que havia perdido totalmente o controle mental com a solidão, que os pais não queriam buscar a ajuda de um terapeuta e que a dor o levaria a atirar na escola. Na sexta-feira, dia 26 de novembro, o pai levou o garoto até uma loja de artigos de caça de Oxford. Ele comprou uma pistola semiautomática de 9mm da marca Sig Sauer, que havia sido um pedido direto do adolescente. No formulário de compra, o pai assinou o termo garantindo que a arma não era para terceiros, mas entregou a arma e as munições na mão do filho no mesmo dia. O garoto publicou orgulhoso uma foto da arma no Instagram, chamando o objeto de sua nova beleza. No dia seguinte, a mãe levou o filho a um estande de tiro local e pagou por meia hora de treino. Ela publicou fotos na internet escrevendo na legenda que era um dia de mãe e o filho testando o novo presente de Natal do garoto. 2 dias depois, um
professor do colégio flagrou o Ethan pesquisando ativamente sobre munições no celular durante a aula. A mãe apenas mandou uma mensagem de texto para o filho, dizendo de forma irônica que não estava brava e que ele deveria aprender a não ser pego na próxima vez. Na manhã de terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, a mãe foi ao trabalho e o pai foi checar um cavalo doente. O Ethan foi para a escola carregando a pistola e o diário escondidos no fundo da mochila. Durante a aula de inglês, ele foi novamente flagrado assistindo a um vídeo de tiroteio. Na aula seguinte de matemática, ele desenhou figuras muito violentas em uma folha de exercícios. O desenho mostrava armas disparando e frases perturbadoras, mas ele tentou rasurar e escrever frases positivas por cima antes da direção vir. A escola chamou os pais imediatamente para uma reunião de emergência com o conselho dentro da sala. O conselheiro mostrou os desenhos assustadores e exigiu que eles levassem o garoto ao médico naquele mesmo dia. A mãe recusou a ordem, dizendo que era impossível porque precisava voltar ao trabalho. O conselheiro exigiu que buscassem ajuda médica em no máximo 48 horas e decidiu manter o jovem nas aulas da escola para não deixá-lo sozinho no prédio. Os pais levantaram da cadeira e foram embora caminhando sem se despedir do garoto. Minutos após a reunião séria no colégio, a mãe ligou para o instrutor para marcar uma aula com os cavalos para aquela mesma noite. O pai acessou o aplicativo de entregas de comida e aceitou a sua primeira corrida do dia. E ali por volta do 12h20, a mãe mandou uma rápida mensagem perguntando se o filho estava bem e dizendo que ele podia conversar sem ser julgado. O garoto respondeu que sabia, pediu desculpas e disse que amava a mãe. Poucos minutos depois, o Ethan caminhou pelo corredor armado com a pistola de 9mm nas mãos. Ele atirou indiscriminadamente, sem piedade, contra os alunos nas salas de aula e nos corredores. O massacre aterrorizante durou poucos minutos antes que a polícia local conseguisse deter o jovem atirador sem nenhum confronto. O ataque destruiu para sempre 4 vidas inocentes. A aluna Hannah, de 14 anos, foi morta com tiros no tronco e nas pernas. Madison e Justin, adolescentes de 17 anos, foram baleados com a arma encostada de forma mortal bem perto da cabeça. O garoto Tate, de 16 anos, levou um tiro letal distante que o atingiu na parte de trás do crânio. Outras 7 pessoas, incluindo uma professora do quadro letivo, ficaram gravemente feridas pelos disparos no colégio. A diretoria da escola enviou um alerta de emergência para todos os pais às 12h58 da tarde. A mãe de Ethan estava trabalhando no escritório e começou a gritar alto quando leu a notificação de atirador no prédio educacional. Ela enviou correndo uma mensagem pedindo para o filho não fazer aquilo de jeito nenhum, mas ele já estava rendido e preso pelas viaturas. O pai estava dirigindo pela cidade e correu apressado para casa, não encontrou a arma comprada e ligou trêmulo para o número de delegacia da polícia. Ele avisou aos oficiais no telefone que a pistola letal havia sumido da casa e que o atirador da escola poderia ser o seu próprio filho. No dia 2 de dezembro, os pais enviaram mensagens ao chefe dizendo que estavam fugindo e se escondendo de novo da lei. A promotoria americana anunciou as pesadas acusações de homicídio culposo contra o casal e eles decidiram fugir da cidade sem se entregar para o tribunal. Eles sacaram $4.000 disponíveis no caixa eletrônico mais próximo e abandonaram o veículo no centro
centro da cidade de Detroit. Uma denúncia anônima feita pelo telefone relatou o paradeiro de um carro suspeito em um estacionamento escuro. A polícia de choque fez um cerco tático pesado no local e encontrou o pai e a mãe se escondendo dentro de um prédio abandonado na madrugada. Os dois foram imediatamente detidos deitando no chão e algemados pelos oficiais. O jovem atirador se declarou culpado de todas as acusações criminais, incluindo o crime de assassinato e terrorismo escolar. Ele foi condenado pelo juiz a passar o resto da vida esquecido na prisão, sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional no futuro. Os pais do garoto enfrentaram julgamentos inéditos nos Estados Unidos por causa da enorme negligência constante com as armas letais e a omissão aos pedidos de socorro. O júri analisou chocado como os pais apenas ignoraram os desenhos sangrentos, as mensagens sérias sobre demônios e o completo isolamento social do filho calado. Os advogados da justiça provaram nos tribunais como que a mãe priorizou os encontros extraconjugais e os gastos com cavalos em vez de buscar a terapia básica que o menino pedia. O longo julgamento confirmou que eles mesmos entregaram uma arma perigosa de presente de Natal na mão de um garoto seriamente doente e nunca trancaram o equipamento no armário. Os jurados chegaram a um veredito rápido de que os pais falharam absurdamente em afastar a arma do jovem e que isso colaborou diretamente com a tragédia sem volta. O casal, James e Jennifer Crumbley, foi condenado por 4 acusações graves de homicídio culposo involuntário das vítimas de Oxford, marcando uma inédita e nova página na rígida responsabilidade criminal de famílias negligentes. Robert Steinhäuser. Robert Steinhäuser nasceu no dia 22 de janeiro de 1983 em Erfurt, na Alemanha, durante o período da Alemanha Oriental. Ele cresceu numa família de classe média totalmente normal e estável. O pai dele, o Gunther, trabalhava como engenheiro na empresa Siemens. E a mãe, Christel, era enfermeira em uma clínica de dermatologia. Ele tinha um irmão mais velho chamado Peter, que estudava longe e cumpria todas as expectativas da família. Durante a infância, o Robert era um menino apegado à mãe e aos 4 anos ganhou uma gata chamada Suzy, sendo o único animal que ele conseguia tocar sem se tensar. Mas, com o passar dos anos na escola, o comportamento dele começou a mudar de forma silenciosa. As notas escolares começaram a cair no 9º ano e ele se tornou um jovem cada vez mais calado e invisível na rotina. Em uma excursão escolar, quando tinha 16 anos, ele fez o formato de uma arma com a mão, apontou para um professor e disse em voz alta que ia liquidá-lo. O professor que recebeu a ameaça era Hans Lippelt, que viria a ser morto por Robert anos depois. Na época, o incidente foi tratado apenas como uma brincadeira de adolescente sem graça e acabou sendo descartado sem consequências. No outono de 2001, o Robert estava no último ano do Gutenberg Gymnasium, um dos institutos mais prestigiados da cidade. Ele faltou vários dias seguidos e apresentou atestados médicos falsos para tentar justificar a ausência. A direção do colégio descobriu a falsificação rapidamente e, no início de outubro, ele foi expulso do colégio por falsificar documentos. Naquela época, no estado da Turíngia, a expulsão antes de concluir o exame final significava sair do sistema educacional sem nenhum diploma ou título nas mãos. O jovem de 19 anos ficou sem perspectiva de trabalho e sem futuro profissional. Mas o Robert tomou a decisão de não contar nada do que aconteceu para os pais em casa.
Ele construiu uma mentira e manteve uma vida dupla por cerca de 6 meses seguidos. Todos os dias, ele saía de casa no horário normal com a mochila nas costas, fingindo que ia para a aula. Enquanto isso, ele passava o dia em cafés da cidade jogando videogames de tiro no computador, como Counter-Strike, e frequentava um clube de tiro ao alvo. Ele começou a retirar dinheiro em quantidade da própria conta bancária de forma silenciosa e sistemática. O pai acreditava na história de que o jovem estava movendo dinheiro para uma poupança com juros melhores. Só que, na verdade, o Robert usou o dinheiro para comprar legalmente uma Glock 17 de 9mm e uma espingarda Mossberg, aproveitando-se de sua maioridade de 19 anos. Ele planejou o ataque por meses, mantendo tudo em segredo absoluto dentro do próprio quarto organizado. Na manhã do dia 26 de abril de 2002, o Robert se preparou para sair de casa pela última vez. O pai o abraçou na porta e disse que aquele dia seria decisivo por causa dos exames escolares. O Robert respondeu que sim, que então seria o fim, e o pai o deixou ir sem desconfiar de nenhuma tragédia. Ele caminhou até o Gutenberg Gymnasium e entrou pela entrada principal por volta das 10h45 da manhã. O jovem carregava uma bolsa de esporte no ombro e uma mochila nas costas, caminhando com a cabeça baixa como um ex-aluno visitando o local. Ele foi direto para o banheiro masculino do andar térreo e trancou a porta. Lá dentro, tirou a jaqueta, deixou a carteira com todos os documentos de identidade no chão, colocou uma máscara preta no rosto e preparou as armas. Ele deixou a identidade para trás como um sinal silencioso de que não pretendia sair vivo do prédio. O Robert saiu do banheiro e subiu calmamente para o andar térreo da secretaria. Ele entrou na sala e atirou contra a vice-diretora e a secretária, matando as duas antes de qualquer reação. A porta da sala da diretora, Christiane Alt, estava sem chave ao lado, mas ele não abriu o local por razões desconhecidas. A diretora ouviu os tiros, olhou para fora e chamou a emergência ao ver os corpos ali no chão. O atirador subiu para o primeiro andar, atirou pelas costas em um professor no corredor e entrou em uma sala para matar outro professor na frente dos alunos. Outro professor saiu da sala vizinha para ver o barulho e também foi morto no corredor. O Robert continuou subindo e caminhando pelos corredores, matando professores sistematicamente de sala em sala. Em alguns momentos, ele encontrou alunos na frente e decidiu não disparar contra eles, pois o seu foco principal eram os professores. Apenas 8 minutos se passaram desde o primeiro tiro e o colégio inteiro entrou em choque silencioso. Estudantes barricaram as portas com mesas e cadeiras, enquanto a polícia recebia os primeiros chamados de socorro. No segundo andar, o Robert atirou contra uma professora que tentava fugir e disparou contra a porta fechada da sala onde a professora jovem que ele havia poupado minutos antes estava escondida. 2 estudantes inocentes, Ronnie Mokel e Susan Hartung, morreram atrás daquela porta, atingidos pelas balas que atravessaram a madeira. O atirador desceu para o pátio e perseguiu uma professora que a ajudava na evacuação, atirando 3 vezes na cabeça dela. Nesse momento, a primeira viatura da polícia chegou ao lado de fora. O Robert trocou tiros com os policiais da rua, entrou novamente no prédio e matou o policial Andreas Gorski de uma janela do primeiro andar. O total de mortes já chegava a 16 pessoas, incluindo 11 professores, uma estagiária, 2 secretárias, 2 alunos e um policial. O ataque chegou ao fim quando o professor de história, Rainer Heise, abriu a porta de uma sala de materiais e deu de cara com o Robert sem a máscara.
O professor olhou nos olhos do atirador e desafiou a atirar. A mão de Robert abaixou a arma lentamente e ele disse que por hoje já era o suficiente. O professor agiu rápido, empurrou o rapaz para dentro da sala e bateu a porta, girando a chave 2 vezes na fechadura por fora. Pouco tempo depois, um único disparo soou de dentro do quarto. Robert Steinhäuser havia tirado a própria vida com a própria arma às 11h10 da manhã. A resposta policial gerou muitas críticas nos dias seguintes, porque o protocolo alemão exigia que os policiais comuns esperassem a chegada da unidade especial de comando antes de entrar. Por causa disso, a polícia isolou o perímetro e impediu a entrada de paramédicos e bombeiros por horas, usando uma padaria próxima como centro de comando. Alunos feridos esperaram ali no interior do prédio sem atendimento médico imediato. As famílias foram reunidas ali num campo esportivo vizinho e esperaram 7 horas até que as autoridades divulgassem listas com os nomes dos mortos, sala por sala. O professor que trancou o atirador passou 6 horas sendo interrogado pela polícia como suspeito antes de ser reconhecido como o herói nacional. E nos meses seguintes, a cidade enfrentou o trauma profundo com o apoio psicológico para alunos e professores que sofriam de crises de pânico. As leis de armas da Alemanha mudaram, elevando a idade mínima para posse de 18 para 21 anos e proibindo espingardas de corredeira. O sistema educacional de Turíngia foi reformado para garantir que alunos expulsos recebessem pelo menos um diploma básico. E as escolas do país criaram um código de alerta sonoro interno, chamando a frase "Senhora Coma", para treinar professores sobre como lidar com atiradores ativos. P.K. Erik Alvinen. P.K. Erik Alvinen nasceu no dia 4 de junho de 1989, na cidade de Tuusula, na Finlândia. Os pais dele, Ismo e Mikaela, trabalhavam como músicos na região e batizaram ele como uma homenagem ao famoso Eric Clapton. O casal era bem sucedido localmente e teve um segundo filho 7 anos mais novo. A família morava em um local muito afastado e pacato, o que entediava os garotos. Sem amigos na escola e morando longe de tudo, o PK encontrou a sua única diversão na internet. Os irmãos estudavam na Iokela High School e o PK era visto pelos professores como um aluno muito inteligente e aplicado. Mas ele também era extremamente tímido e isolado do resto da turma. Ele tinha muita dificuldade em criar relacionamentos sociais e chegava a ficar vermelho quando estava envergonhado. Por causa dessa timidez e isolamento, ele sofria muito bullying na mão dos colegas. O comportamento dele mudou de forma rápida e ele passou a receber advertências graves. Os colegas que antes praticavam o bullying agora informavam a direção sobre ameaças que PK fazia, dizendo que todos morreriam dolorosamente no dia da retribuição. O jovem demonstrava entusiasmo com ideias políticas de extrema-direita e do partido nazi. Na adolescência, ele aparentava sinais de ansiedade severa e quadros de depressão. Somados ao bullying, esses fatores desenharam um caminho bastante perigoso. Entre o fim de 2006 e o início de 2007, o garoto foi levado pelos pais para uma avaliação psiquiátrica. Os médicos consideraram os sintomas leves e colocaram em uma longa lista de espera do governo. Eles prescreveram remédios antidepressivos e mandaram o garoto de volta para casa. O medicamento inibia a recaptação de serotonina, usado para depressão e ansiedade. Os efeitos secundários podiam incluir confusão mental, insônia e hostilidade. O uso correto é fundamental, mas PK passava semanas sem tomar a medicação. O uso desregulado impactou negativamente o seu comportamento e maximizou os seus pensamentos destrutivos.
Isolado, o PK se entregou à internet no início dos anos 2000 e jogava muito Battlefield. Na plataforma, ele usava um apelido que significava Seletor Natural 89. Influenciado pelos pais, chegou a gravar músicas caseiras instrumentais como a faixa Agressão Antissocial. Na rede, ele pesquisava de forma obsessiva sobre massacres escolares e ataques terroristas. Trancado em seu quarto, ele criou um canal no YouTube usando o nome do jogo. Na mesma época, manteve um namoro online com uma garota, e foi ela quem o convenceu a mostrar o rosto. Ele postava vídeos de má qualidade e conteúdos criticando as religiões com ódio evidente. O YouTube removeu a conta dele, mas ele simplesmente criou um novo canal chamado Espírito da Tempestade 89 em alemão. Os pais e a escola tentaram intervir para acabar com os problemas dele, mas sem nenhum sucesso prático. Nos seus vídeos, o PK afirmava acreditar na lei da sobrevivência do mais apto. Ele dizia que apenas os inteligentes deveriam viver e que a massa idiota da sociedade deveria perecer. Acreditando ser superior a todos, ele exibia um claro complexo de Deus. O apelido Seletor Natural era uma provável referência à camiseta de Eric Harris, o atirador de Columbine. A mente perturbada dele trabalhava ativamente no plano de vingança. Ele escreveu um manifesto dividindo a humanidade. Afirmou que 3% eram individualistas, 3% eram manipuladores, controladores e os 94% restantes eram pessoas inferiores que não mereciam a vida. Na internet, ele se definia como um darwinista social semelhante a um deus. Naquele mesmo ano, a sua web namorada o trocou por outro homem, sendo essa a gota d'água. Sem antecedentes criminais, ele entrou para um clube de tiro em Helsinki. Em outubro de 2007, ele comprou legalmente uma pistola calibre 22 Sig Sauer Mosquito, com 500 balas. O ataque foi agendado para o dia 7 de novembro de 2007. Em vez de ir para a aula, o PK publicou 21 arquivos na internet, postou fotografias dele segurando a arma, vídeos, textos e imagens do colégio Jokela. Também deixou uma carta de despedida aos pais, afirmando que quando lessem, ele já estaria morto. O pai mantinha a arma trancada no quarto, mas o jovem pegou o equipamento escondido. Subiu na bicicleta e pedalou até a escola. Jogou a bicicleta no chão do pátio, sacou a pistola e entrou no corredor principal às 11h40 da manhã. Sentindo-se um ser superior com poder de vida e morte, ele iniciou o ataque. O primeiro alvo foi Sameli Nurmi, de 17 anos, que foi morto instantaneamente, sem chance de defesa. Em seguida, o PK foi até os banheiros da escola e encurralou 2 estudantes da mesma idade dele, o Mika e Ari, que foram alvejados e também vieram a óbito. O barulho dos tiros chamou a atenção da enfermeira Circa Anelli, de 43 anos. Ela tentou correr para pedir ajuda, mas foi perseguida e levou tiros letais nas costas. A diretora da escola usou o sistema de rádio e ordenou que ninguém saísse das salas e que criassem barricadas nas portas. Ao escutar o aviso, o PK ficou furioso e atirou de forma aleatória em janelas e vidros, descarregando 53 balas seguidas. Ele cruzou com a mãe de um aluno no corredor, mas decidiu poupar a vida dela. Ele tentou forçar as portas de madeira, atirou por uma das passagens bloqueadas e acabou ferindo um aluno no processo. Ele gritava pedindo que se juntassem a ele, mas como ninguém respondeu, levou a fúria para o segundo andar. Lá, encontrou estudantes em um banco e assassinou o jovem Mikko Tapani. Atirando contra outro grupo, feriu fatalmente Ville Valtteri e Hanna Catarina.
que não resistiram aos ferimentos. O PK ainda derramou um líquido inflamável no chão das passagens com o plano de incendiar a escola. Por sorte, o fogo não conseguiu pegar no piso e a estrutura foi poupada. Ele tentou invadir o refeitório, mas as portas estavam bloqueadas pelos alunos lá dentro, o que o fez atirar de raiva contra os vidros sem causar mortes. Perto das 11 horas e 54 minutos, a diretora Helena Calme saiu para o pátio ajudada pelo guarda escolar. Ela acionou a polícia e tentou conversar e acalmar o atirador que surgiu na porta da frente, mas o garoto atirou sem piedade 7 vezes contra a diretora na frente de todos os alunos evacuados, tirando a vida da funcionária. Ele voltou para dentro do colégio e começou a gritar batendo nas portas. Pouco tempo depois, as viaturas policiais chegaram. O PK tentou atirar contra os oficiais ali através de uma janela, mas o calibre não quebrou os vidros. Ao voltar para o corredor, disparou mais 2 vezes contra os primeiros policiais que entravam para negociar e nenhum agente foi atingido. Entendendo que jamais conseguiria lutar contra um batalhão inteiro, o garoto decidiu ir para o banheiro da escola. Ele largou a jaqueta, abandonou a bolsa com todas as munições que sobraram e encostou o corpo na parede gelada. Apontou a pistola para a cabeça e atirou exatamente ao meio-dia. O tiroteio na escola Ioquela finalmente havia terminado. O processo de invasão e varredura da polícia demorou mais de 2 horas por questões de segurança do protocolo. O atirador foi encontrado ainda respirando no chão do banheiro. Ele foi encaminhado de ambulância para o hospital da cidade, mas o dano cerebral foi fatal e horas depois o garoto faleceu. Aquele ataque resultou em 75 disparos, com 13 feridos e 9 óbitos registrados, contando com o fim do próprio assassino naquele trágico dia. Audrey Elizabeth Rayl. Audrey Elizabeth Rayl nasceu no dia 24 de março de 1995. Ela nasceu e viveu a vida inteira na região de Nashville, com os pais e um irmão mais velho. Desde a fase de bebê, a criança já demonstrava muitos problemas relacionados à saúde mental. Ela tinha sensibilidade a barulhos altos e medo de grupos grandes de pessoas e de animais. Aos 6 anos de idade, a mãe levou a filha para uma avaliação profissional médica. Os doutores notaram atrasos no desenvolvimento, problemas de interação social e uma ansiedade muito forte. A mãe chegou a suspeitar que ela tivesse autismo, mas nenhum laudo médico confirmou essa condição. Rayl estudou durante quase todo o ensino fundamental no Colégio Cristão Covenant. Ela mesma descrevia essa época como o período mais seguro e feliz de toda a sua vida. Tinha facilidade para fazer amigos e os professores elogiavam bastante o talento que ela tinha para desenhar. Tudo mudou drasticamente quando a Rayl foi transferida para a escola pública de Creswell, no ensino fundamental. A nova escola gerou um choque cultural gigante na vida da jovem. O colégio antigo era frequentado por alunos brancos de classe média, mas o novo ambiente escolar tinha maioria de alunos de minorias e de classe trabalhadora. A Rayl começou a sofrer um bullying muito pesado das turmas pelo fato de ser branca. Os alunos a humilhavam constantemente, a chamando de garota rica e branca, o que a transformou em uma pessoa totalmente excluída do ambiente escolar. A situação só melhorou quando ela conseguiu entrar para o time feminino de basquete da escola. Apesar de ser a única jogadora branca de todo o time, as outras meninas a aceitaram de braços abertos na quadra. A Rayl ficou maravilhada com o grupo e desenvolveu uma obsessão doentia por várias colegas, especialmente por 2 garotas que se chamavam Sydney e Paige. Quando o ensino fundamental acabou e as garotas se separaram indo para outras escolas, a Rayl não conseguiu superar o fim do time. Ela passava os dias inteiros apenas olhando fixamente para as
as fotos do anuário do time na parede. A Rael começou a escrever textos enormes e diários sobre as antigas colegas de escola. Ela nutria ciúmes absurdos e um ódio crescente quando descobriu que as garotas do basquete agora estavam namorando garotos. Ela assumiu que sentiu uma forte atração por essas meninas, mas não aceitava de forma alguma a rejeição sofrida pelo fato óbvio delas serem mulheres heterossexuais. Com o passar do tempo, a saúde mental de Rael piorou muito e ela passou a frequentar hospitais locais e a fazer terapia. Os médicos diagnosticaram depressão severa, ansiedade generalizada e fobia social com graves problemas de raiva. Mesmo com tantos laudos, eles descartaram totalmente a hipótese de autismo, ainda que a jovem continuasse dizendo de forma teimosa que tinha a doença. Ela foi forçada pela própria mãe a entrar em uma faculdade de arte, onde desenvolveu um quadro perigoso de anorexia e precisou ficar internada numa clínica por 6 semanas. Depois de sair da clínica focada em transtornos alimentares, a mente dela tomou um rumo escuro e sem volta. Ela começou a assistir de forma obsessiva a diversos documentários sobre ataques em escolas. A Rael ficou fascinada pelos atiradores de Columbine, considerando os dois criminosos como deuses e sentindo uma conexão profunda com o ódio deles. A jovem queria cometer o mesmo que eles fizeram para ser lembrada para sempre, pois achava que atiradores com poucas vítimas pelo chão eram apenas amadores que não mereciam nenhum tipo de respeito na mídia. No início do planejamento, a Rael decidiu atacar o colégio Creswell, a escola onde ela sofreu bullying no passado. Ela desenhou mapas detalhados de memória das salas e chegou a visitar o prédio fora de hora para testar a força bruta das portas. Mas durante o planejamento, a Rael mudou de ideia por um motivo extremamente bizarro. O colégio Creswell era formado por grande maioria de alunos negros e ela não queria de jeito nenhum ser rotulada como racista pelos jornais. Ela então decidiu que a melhor opção seria atacar uma escola focada em alunos brancos e cristãos, apenas para conseguir chamar a atenção desejada sem parecer preconceituosa. O novo e letal alvo foi o colégio Covenant, o mesmo lugar onde ela tinha vivido a fase mais feliz e calma da sua infância. No ano de 2021, a mãe, arrumando as coisas, encontrou uma arma de fogo verdadeira e um livro sobre o ataque de Columbine nos pertences da Rael. A mãe avisou o terapeuta de imediato e entregou a arma com medo para a avó guardar segura em outra residência. A Rael mentiu na cara dura durante as novas avaliações psiquiátricas do hospital e fingiu que estava tudo bem e calmo. Trabalhando escondida dos próprios pais que morava junto, ela usou o dinheiro do empréstimo estudantil cedido pelo governo para comprar 3 novas armas de fogo pesadas de forma secreta. A obsessão por mulheres negras distantes e a raiva no peito só aumentavam. Ela chegou a usar aplicativos de relacionamento, mas culpava a própria cor de pele branca pelo fato das mulheres negras não a quererem como casal. Em agosto de 2022, uma das ex-colegas importantes do basquete, chamada Sydney, morreu tragicamente em um acidente de carro. E isso causou um colapso mental completo na Rael. Foi durante esse forte período de luto que a jovem decidiu se assumir como uma pessoa transgênero, alternando e misturando livremente os nomes Audrey e Elden nos próprios diários. A mãe religiosa não aceitou a mudança de jeito nenhum e proibiu o uso de roupas masculinas dentro de casa, fazendo a Rael esperar até sair pela porta da rua para se trocar. Esse ódio mortal pelas crianças brancas, a raiva constante da própria vida e a obsessão pela fama na televisão definiram os últimos detalhes do plano do ataque. A Rael escreveu diários inteiros xingando fortemente as crianças de privilégio branco, desejando matar
todos os pequenos estudantes do colégio cristão. O dia oficial do ataque foi agendado para 27 de março de 2023. Naquela manhã de segunda-feira, a Rael pegou uma bolsa esportiva vermelha cheia de equipamentos e munições pesadas. Ela disse aos pais que não era nada importante e saiu de casa às 8 horas da manhã de carro. Parou num estacionamento afastado de um estande de tiro local apenas para carregar as armas e colocar um colete tático antes de dirigir até a rua principal do Colégio Covenant. Chegando na escola por volta de 9h30 da manhã, a Rael ficou parada no carro por um tempo e enviou uma mensagem final no Instagram direto para Paige. O texto frio dizia que aquilo não era uma brincadeira, que era o seu último adeus e que ela planejava morrer naquele dia. A Paige se assustou muito lendo aquilo, pois não falava com a ex-colega há anos e ligou imediatamente para a polícia, mas infelizmente já era tarde. A Rael caminhou até a entrada do colégio armada com uma pistola tipo AR, um rifle calibre 9mm e um revólver de mão na perna. Ela levantou o cano e atirou nas grandes portas de vidro lisa da fachada principal, estilhaçando a passagem e entrando no prédio. O zelador da escola, chamado Michael Rael, escutou o barulho do vidro quebrado e saiu para o corredor assustado. Ele deu de cara com a Rael, armada, e tentou correr, mas levou covardemente vários tiros mortais nas costas e ficou caído sangrando no chão. A fumaça dos disparos ativou rapidamente o barulhento alarme do incêndio do teto. Isso fez com que o sistema das portas trancadas da escola destravasse automaticamente por questão de segurança. Os professores, achando honestamente que era uma emergência de fogo normal, formaram filas ordenadas com os alunos para tentar sair do prédio em calma. Uma professora substituta chamada Cynthia Peak estava guiando uma fila de crianças na área livre da escada grande. 3 alunos de apenas 9 anos de idade estavam caminhando bem na frente do grupo, chamados Evelyn, William e Hailey. Eles deram de frente com a atiradora fria nas escadas do corredor. A Rael abriu fogo rápido, sem a menor hesitação, contra o pequeno grupo infantil, atirando furiosamente e matando de perto as 3 crianças de 9 anos de forma cruel. Em seguida, atirou forte na professora Cynthia, que caiu gravemente ferida no chão de madeira, assistindo deitada a atiradora passar por cima dela. Ao escutar o som estridente dos tiros reais, os outros professores, em desespero, rapidamente recolheram todos os alunos correndo de volta para dentro das salas e fizeram barricadas nas portas fechadas. A Rael caminhou de volta frustrada, disparou ainda mais vezes contra as 4 infelizes vítimas caídas para garantir as mortes da contagem e depois atirou contra portas trancadas ali no 3º andar, ferindo apenas uma criança assustada com alguns estilhaços do material atingido. A diretora e líder do colégio, chamada Catherine Coons, saiu apressada do seu escritório no andar de cima para tentar checar a origem real do alarme de incêndio tocando. Ela não sabia que existia um perigoso atirador ativo rondando livre no prédio escolar. A Catherine cruzou o caminho direto com a Rael no corredor vazio e perguntou inocentemente o que ela estava fazendo ali armada. A atiradora não respondeu nada, apenas levantou a ponta da arma e disparou com tudo uma rajada mortal de tiros direto contra a diretora-chefe do colégio. Depois que a mulher caiu ali inerte e sem defesa no chão, a Rael se aproximou sem dó e atirou mais vezes contra ela a queima-roupa no piso. A criminosa continuou a caminhada procurando de forma cega por mais vítimas presas no prédio. O grande problema focado ali na cabeça da Rael era que a sua meta doentia de matar 10 pessoas estava falhando.
pois os pequenos alunos e professores já estavam muito bem quietos e escondidos no silêncio da segurança trancada das salas. Em um ataque de raiva absurda por não achar vítimas fáceis, a Rayle começou a atirar na tela preta de uma televisão da escola e caminhou de volta frustrada para o segundo andar do lugar. Lá em cima, ela entrou com fúria em uma capela reservada com um lindo vitral de Adão e Eva e disparou 7 vezes contra o vidro decorado. Pela mesma janela que foi quebrada pela força da arma, a atiradora logo viu com clareza os primeiros carros da força da polícia local chegando e parando no asfalto da rua. O barulho enorme do alarme de incêndio tinha escondido perfeitamente o som alto das sirenes da polícia. A Rayle começou a atirar ali firme da janela do segundo andar contra os carros parados da polícia durante 2 minutos, acertando apenas as viaturas estacionadas sem conseguir ferir nenhum agente na rua que estava correndo. Mas ela não esperava que a polícia de hoje em dia agisse no prédio de forma muito rápida, entrando imediatamente no ambiente em vez de ficar esperando horas do lado de fora com medo da porta esburacada. Como a escola ainda tinha muito barulho de alarme e de tiros ecoando, a Rayle não ouviu quando uma equipe tática com 5 policiais chegou no andar do perigo final. Às 10 horas e 25 minutos da manhã, os policiais da guarnição viram de surpresa e encontraram a Rayle presa na área reservada da capela. O primeiro oficial tático atirou certeiramente de forma muito rápida com seu rifle e derrubou a atiradora no chão de cerâmica. Os oficiais perceberam que ela ainda segurava a arma grande com a mão, se movendo de forma perigosa, e outro policial disparou de imediato mais balas com uma pistola. No total contado pela perícia, a Rayle levou 4 tiros de precisão no fim da conta, sendo atingida forte uma vez no braço esquerdo, um furo grave na coxa direita, um tiro no peito e um golpe letal exato na própria cabeça, morrendo no ato e caindo do lado da arma. 2 minutos inteiros depois do tiro decisivo na capela, a tropa de polícia limpou em segurança extrema o resto dos corredores espalhados no prédio. As 3 pequenas criancinhas de 9 anos e a diretora do colégio já estavam completamente sem vida. O zelador do ambiente e a professora substituta foram socorridas com a ajuda paramédica, mas eles infelizmente não resistiram e faleceram com gravidade no hospital, totalizando um balanço final com exatas 6 vítimas inocentes perdidas de forma aleatória e cruel na tragédia do atirador. E por uma terrível coincidência, a garotinha Hayley era filha caçula do pastor oficial da igreja local. A atiradora disparou a arma letal 152 vezes durante todo o ataque e ainda carregava consigo 272 balas intactas guardadas no colete do corpo. A polícia encontrou diários sombrios, um mapa detalhado da invasão e uma escopeta escondida no quarto na casa dos pais. Nas páginas cheias de anotações doidas com raiva do luto, a assassina planejava também atacar em massa um shopping popular local cheio de gente, logo em seguida do ataque na escola. Apesar de conseguir causar uma enorme dor na cidade e destruir famílias, a atiradora de Knoxville morreu, considerando a si mesma como uma grande e inútil fracassada nas suas ambições doentes. Isso ocorreu porque a principal meta dela, ali no seu diário, era matar atirando pelo menos 10 pessoas puras e felizes do local, para se vangloriar na rede e não ser considerada uma atiradora amadora e perdedora perante aos fóruns de atiradores e assassinos cruéis. Charles Whitman. Charles Joseph Whitman nasceu no dia 24 de junho de 1941, na cidade de Lake Worth, no estado da Flórida. Ele era filho mais velho de
3 irmãos. O pai dele cresceu em um orfanato na Geórgia, mas conseguiu construir um negócio bem-sucedido de encanamento na fase adulta. Apesar de a família ter grande estabilidade financeira, a vida dentro de casa era uma tortura diária. O pai de Charles era um alcoólatra abusivo e agia como um tirano. A polícia batia frequentemente na residência porque o homem espancava a esposa, agredia os filhos e até mesmo o cachorro da família. Mesmo vivendo nesse ambiente caótico, o Charles era uma criança muito inteligente. Ele virou escoteiro de nível águia logo após completar 12 anos, sendo considerado o mais jovem a alcançar essa patente na época. Em junho de 1959, ele se formou no ensino médio com ótimas notas. Pouco tempo depois, ele e alguns amigos ficaram muito embriagados na rua. Quando ele chegou em casa, o pai o espancou severamente e o jogou na piscina. Após esse episódio violento, o Charles saiu de casa de vez e se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele foi enviado para a Baía de Guantánamo, em Cuba, onde se destacou como um ótimo militar. Em 1961, ele ganhou uma bolsa de estudos e entrou na Universidade do Texas, em Austin, para estudar engenharia mecânica. Charles era considerado pelos colegas como alguém amigável, mas com um senso de humor sombrio. Um colega relatou que o Charles olhou pela janela para a torre principal do campus e disse que uma pessoa armada conseguiria enfrentar um exército inteiro do topo daquele prédio. Na universidade, ele conheceu a estudante Kathleen e eles se casaram em agosto de 1962. O desempenho acadêmico dele começou a cair e a bolsa de estudos militar foi cancelada. Ele voltou para a base militar e em 1963 enfrentou uma corte marcial por promover jogos de azar e atuar como agiota no quartel. Por falta de testemunhas contra ele, as acusações caíram e ele conseguiu uma dispensa honrosa no final de 1964. Charles e a esposa voltaram a morar em Austin em março de 1965. Ele voltou para a universidade para estudar engenharia arquitetônica e ainda tirou uma licença de corretor de imóveis, enquanto a esposa trabalhava como professora de biologia. Em março de 1966, a mãe dele decidiu se divorciar após 25 anos de abusos. Charles viajou para a Flórida com um policial para ajudá-la a fazer as malas e sair de casa em segurança. O pai não aceitou a separação e passou a ligar bêbado todos os dias, exigindo que o Charles convencesse a mãe a voltar. Sofrendo com muita pressão e fortes enxaquecas, o Charles procurou o psiquiatra do campus, o Dr. Maurice Hitley. Essa foi a primeira e única vez que ele buscou ajuda profissional. O médico anotou que o Charles tinha medo de se tornar um monstro igual ao pai. Revelou que já tinha agredido a esposa 2 vezes e que transbordava hostilidade. Ele também confessou abertamente ter fantasias frequentes de subir no deck de observação da torre da universidade para atirar em pessoas aleatórias. No domingo, dia 31 de junho de 1966, a violência começou. O Charlie digitou notas de suicídio explicando que mataria a esposa e a mãe. Ele foi interrompido por um casal de amigos e pareceu muito aliviado com alguma coisa ali durante a conversa. Após os amigos irem embora, ele buscou a esposa no trabalho e ela foi dormir. Por volta de 00:30, ele dirigiu até o apartamento da mãe, a esfaqueou até a morte e deixou a segunda nota
perto do corpo. Ele voltou para casa às 3 da manhã e esfaqueou a esposa no coração enquanto ela dormia, deixando a primeira nota no local. Nos textos, ele dizia que as amava e queria poupá-las da humilhação pelo que faria a seguir, além de expressar um ódio indescritível pelo próprio pai. Na manhã de segunda-feira, ele alugou um carrinho de carga e descontou vários cheques sem fundo no banco. A partir das 9 da manhã, o Charles comprou uma carabina calibre 30, munições, carregadores, solvente de limpeza e uma espingarda semiautomática calibre 12. Ele mentiu para os vendedores dizendo que ia caçar javalis na Flórida. Na garagem de casa, ele cerrou o cano e a coronha da espingarda. Ele preparou seu baú militar com o armamento, que também incluía rifles com mira telescópia, revólveres e pistolas, somando um total de 700 balas. Colocou também muita comida, água, remédios, facas, binóculos, um facão, um rádio portátil e itens de higiene pessoal. O Charles vestiu um macacão de manutenção sobre as roupas ali para não levantar suspeitas e chegou ao campus às 11h25 da manhã. Ele usou uma identidade falsa de assistente de pesquisa para conseguir uma vaga no estacionamento. O horário foi calculado para coincidir com a troca de turmas, garantindo pátios lotados no campus. Ele entrou no prédio da torre e uma funcionária ligou o elevador que estava desligado para ajudá-lo. Charles sorriu e agradeceu a ajuda, subiu até o 27º andar e arrastou o carrinho até a recepção do deck de observação. No local, ele golpeou a recepcionista Edna Townsley até deixá-la inconsciente e escondeu o corpo dela atrás de um sofá. Um jovem casal passou pelo local logo em seguida e achou que ele estava ali para atirar em pombos, ignorando as manchas de sangue no chão. Após os jovens descerem, o Charles montou uma pesada barricada na porta usando os móveis da recepção. Uma família de turistas tentou forçar a barricada na escada e o Charles atirou. Ele matou um jovem de 16 anos e a tia dele e feriu gravemente a mãe e o irmão do menino. Em seguida, ele atirou na cabeça da recepcionista que estava caída no sofá para finalizá-la. Às 11h46, ele prendeu a porta da saída pelo lado de fora com o carrinho e organizou as armas nos 4 lados do muro. Ele colocou uma faixa branca na cabeça e começou o massacre pontualmente às 11h48, a mais de 70 metros de altura. A primeira vítima foi Claire Wilson, uma jovem grávida de 8 meses. Ela sobreviveu ao tiro, mas o bebê morreu na hora. Charles atirou em todas as direções, matando 8 pessoas apenas nos primeiros 15 minutos. As vítimas tinham idades entre 17 e 64 anos e caminhavam tranquilamente pelos campos ou pelas ruas comerciais da frente. A confusão inicial fez muitas pessoas acharem que era apenas um barulho de uma obra próxima. Ambulâncias e até um caminhão forte tentaram resgatar as vítimas na linha de fogo. A polícia chegou em 4 minutos e começou a atirar de baixo para cima ali contra a torre. O Charles usava os canais de escoamento de água do muro de pedra para atirar totalmente protegido. Ele acertou o peito de um policial atirando por uma fresta de apenas 15 centímetros no muro e matou um eletricista que estava a 500 metros de distância. A polícia improvisou e colocou um atirador de elite num pequeno avião civil para sobrevoar a torre. O calor e os ventos impediram tiros precisos da aeronave, mas o voo funcionou perfeitamente como distração para o atirador. Enquanto isso, um veterano da Força Aérea Civil que estava armado encontrou o policial
policial Ramiro Martínez, que estava de folga e foi ajudar junto com os agentes. Eles subiram pelo elevador até o 26º andar e o veterano foi nomeado vice-xerife de forma simbólica ali na hora. Eles chegaram no andar da recepção, viram as vítimas caídas e avançaram em grupo para o deck de observação. O civil atirou primeiro de forma cega na pedra ali para distrair o Charles. O policial Martínez correu pela esquerda e descarregou o revólver contra o atirador, mas errou 6 tiros devido à pressa. Logo atrás, o oficial McCoy seguiu pela lateral e acertou o rosto de Charles com a escopeta, focando direto na faixa branca da testa dele. McCoy atirou mais uma vez no lado esquerdo do atirador, fazendo o Charles desabar no chão. O Martínez pegou a escopeta do colega e atirou a queima-roupa no braço de Charles para poder imobilizá-lo de vez. A polícia levantou um pano branco amarrado para avisar a rua que a tragédia tinha acabado, embora a imprensa tenha relatado de forma errada que o atirador estava tentando se render. O pai de Charles ouviu a notícia no rádio e ligou para a polícia, confirmando a identidade do filho e passando o endereço da família. Os oficiais foram aos locais e encontraram a esposa e a mãe do atirador mortas nas camas. O psiquiatra da universidade entregou as anotações secretas para ajudar a montar o perfil letal do jovem. Durante a autópsia, os legistas encontraram um tumor pequeno do tamanho de uma noz na substância branca do cérebro de Charles, logo acima da amígdala. Embora não estivesse ligado aos nervos sensoriais, os especialistas apontaram que a anomalia poderia ter contribuído fortemente para os impulsos violentos dele na época. O atirador agiu ininterruptamente por 96 minutos. O massacre vitimou 15 pessoas de imediato e deixou 31 gravemente machucadas no asfalto. Uma adolescente baleada no ataque morreu uma semana depois no hospital. 35 anos depois, um sobrevivente também faleceu devido a problemas do ferimento que levou na juventude, e a perícia registrou a morte como mais um homicídio do caso. No total, o ataque metódico de Charles Whitman deixou 17 pessoas inocentes mortas. O ex-fuzileiro entrou para a história sombria dos Estados Unidos por ter sido classificado como o primeiro caso oficial de atirador em massa na história criminal do país. E é isso aí, galera, muito obrigado por me ouvir até aqui, espero que você tenha gostado, que tenha sido informativo para você, e se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta aí sobre os casos, porque eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Muito obrigado ao apoio de todos os meus inscritos, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, e eu te vejo na próxima. Valeu!